satisfação estar com vocês. Prazer é nosso. Zé Afonso, vamos começar aí. Vamos lá. O nosso debate de hoje aqui do programa, vamos lá? Ô Marquinhos, você não sabe que satisfação a nossa você participar aqui. Com certeza outras vezes virão, a gente quer sempre você aqui no nosso debate 98, porque além de todo esse currículo que você falou aí, Ramalho, que é, aliás, um mini currículo, né? Porque o currículo dele é enorme, ele tem uma história ligada à cultura em Patos Minas que é admirável. Verdade. E a gente tem isso como realmente um presente que nós sempre ganhamos aqui do Marquinhos, né? Um grande compositor, intérprete, enfim, é uma pessoa realmente admirável. Marquinhos, mas muito bom dia para você, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, repito, e gostaria que você começasse falando sobre esse momento que nós estamos vivendo. Você que tem essa grande experiência como professor, como é que você está conciliando essa questão da aprendizagem que o aluno precisa ter, né? O professor precisa passar para ele, com essa pandemia que nós estamos vivendo aí, Marquinhos? Bom dia. Zé Afonso, gostaria de primeiro, né, te agradecer pelos elogios, né? E nós somos realmente amigos há muitos anos. Eu me lembro até hoje, né, de te acompanhar no Café das Quatro, no Manhã Brasileira, que foi um programa que marcou época aqui em Patos, sobretudo no sentido de valorizar a música popular brasileira, num momento em que isso não era assim muito usual. Você tinha 1 hora de programa na 99 só com música popular brasileira e com espaço para música regional e patense. É verdade. A gente precisa reconhecer isso, né? Quando a gente procura valorizar a nossa história local, é importante que a gente faça esse reconhecimento, e eu faço questão, né, de fazê-lo em público aqui pela clube, né? Muito obrigado, e também Marquinhos. agradecer aí ao J. Ramalho, que eu acompanho há anos também, desde que ele fazia, né, narrava futebol, e eu, como apaixonado que sou por futebol, sofrendo adoidado, porque eu sou Cruzeiro RT, então a situação para mim vai mal. Eu não consigo fazer uma análise do Brasil desvinculando completamente das minhas paixões, né? E uma delas realmente é o futebol. O Edivar, que foi meu aluno querido, né? Então, assim, é um prazer estar aqui. Realmente, essa pandemia, ela veio, né, nos pegar assim, né, de sobressalto, né? É muito curioso isso. A gente via algumas notícias da Itália, depois da China, e a partir do momento era como se fosse o desencadear de uma guerra, né? É muito interessante esses momentos especiais da história. Aí, de um dia para o outro, no mês de março, né, vem aquele clique, todo mundo em casa, e é esse pavor e tal. E como historiador, a gente tem que sempre procurar recuperar esses momentos na história, né? E lá em 1918, o Brasil, participando da Primeira Guerra Mundial, também vivenciamos uma situação semelhante. E é esse pânico, né? Te falta o chão, a gente fica realmente, né? Mas eu penso que nós vivenciamos esse momento, Zé Afonso e colegas, de uma maneira muito trágica, né? No meu entendimento, nós não tivemos praticamente uma política nacional de prevenção, a despeito das atitudes dos prefeitos e dos governadores. Faltou, no meu entendimento, né, um monitoramento, uma gestão nacional dessa política. No início, sim, quando nós tínhamos, né, o ministro Mandetta lá, né, era uma figura da área que entendia, então nós tivemos mais ou menos, né, uma condução ou uma tentativa de traçar um programa nacional de imunização e tudo mais. Mas depois eu considero absolutamente desastrosa. E é claro, né, gente, com reflexos danosos na questão da economia. Eu estava conversando anteontem à noite com um colega, a gente entra no shopping de Patos, me dá tristeza, né? Você tem vontade de chorar. Na hora que você passa no centro da cidade, a porcentagem de lojas, de espaços fechados, aluga-se,
é um clima, assim, realmente, né, preocupante. A gente fica desolado realmente, né? Mas nós já poderíamos estar num estágio bastante mais equilibrado. Por isso que eu não consigo fazer uma análise desse momento sem esquecer que nos faltou realmente uma política mais agressiva mesmo, de controle dessa pandemia, né? Lá na ponta, que viesse de Brasília, que incorporasse todos os setores da sociedade civil, mas todos aí, eu estou falando é o seguinte, é uma força-tarefa dos ministérios, todos os ministérios. O Ministério da Educação, como é que ele podia agir no sentido de mobilizar a juventude brasileira e as crianças para um programa de conscientização? Né? O Ministério da Cidadania, a imprensa brasileira, chamar a iniciativa privada, o que é corresponsabilidade de cada sujeito social na condução desse processo. E isso passava, e então, assim, eu acho que foi profundamente desgastante, né? Mas, felizmente, eu sou otimista, espero que a gente vá agora retomando a normalidade, né? Eu trabalho em 2 instituições educacionais, todas 2 já estão oferecendo o ensino presencial. Claro que, né, atendendo todos os protocolos, mas, por exemplo, lá no Colégio Equipe, inclusive as criancinhas, elas já estão participando, né, das aulas presenciais e tudo mais, e felizmente não tivemos nenhum caso. Então, a expectativa é que no segundo semestre a gente vai cada vez mais melhorando esse cenário. Tá aí, uma análise realmente bastante clara, né? É verdade. Ele, inclusive, respondeu um punhado de perguntas que a gente ia fazer aqui também, claro, ao mesmo tempo. Pelo que ele falou, ficou claro que não adiantava, quer dizer, não adiantou que o governo simplesmente mandasse dinheiro para os estados e municípios e falar, pronto, vocês resolvem e tá pronto. Não. A coordenação tinha que vir mesmo realmente do alto. Ô, Edivar, vamos lá, vamos fazer perguntas aí pro professor Marcos, né? Bom dia. Bom, o que a história vai dizer daqui 20, 30 anos do 38º presidente do Brasil? Edivar, é interessante isso. Essa pergunta é muito boa, porque ela remete à história. À história. E eu sou relativamente conservador nas minhas análises historiográficas. O que é a história e o que é a historiografia? A história é o que emerge da nossa convivência hoje, né? Nós estamos fazendo história nesse momento, 8h32, né, do mês de julho de 2021, nessa conversa nossa. Como a história está acontecendo hoje na Venezuela, na China, na Etiópia, né, na Nova Zelândia. Outra coisa é a historiografia. Como é que é o registro disso? E o registro que é feito pelo historiador, ele requer uma certa noção de temporalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês, jornalistas, repórteres, fazerem uma análise agora do governo atual brasileiro, ou fazer o ano que vem, ela tem uma tônica. O cientista político também. O jornalista, o cientista político, essas observações, mesmo o sociólogo, ela pode ser feita mais assim, no impacto dos acontecimentos. Mas a história requer essa certa longevidade, né? Então, quando você estabelece esses anos, essas décadas, para a gente analisar, eu acho que lá as coisas vão ser vistas mais friamente, não no impacto da emoção. Porque eu posso dar uma análise, eu posso tecer uma análise do ponto de vista de um sujeito, não é, que é um professor formado em história, que milita nessa área há quase 40 anos, né? Eu reputo que nós estamos diante da pior administração pública federal nesse país. E eu estou pegando, gente,
desde que, olha, nós nos constituímos como nação em 7 de setembro de 1822. Eu estou pegando o primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado, a República, a Primeira República, a Era Vargas, a República Populista, o regime militar e da redemocratização. Eu nunca vi uma coisa tão improvisada quanto essa atual gestão. Haja vista na educação, veja, nós tivemos, gente, olha, Ricardo Vélez, né, Abraham Bental, Carlos Decotelli e o Milton Ribeiro. Isso no quê? Em 2 anos de mandato. E eu, como educador, né, como alguém que vivo 24 horas por dia a educação, eu estou esperando qual é a política nacional de educação. Nós temos o Plano Nacional de Educação, mas o plano, ele é uma proposta decenal. Então, é algo que tem que ser feito em 10 anos. Eu estou falando da emergência desse momento, sobretudo nesse momento delicado. Ah, vão mandar as crianças para a escola, tá? Não, mas elas vêm de casa. Cadê a conexão? Você tem o celular, mas você não tem o computador. Como é que vão ser feitos os trabalhos? Então, assim, eu tô pegando essa parte da educação, mas a gente poderia pegar de praticamente todos os setores. Eu considero, Edivar, um desastre. Professor, eu quero entrar. Eu tenho dito que nós estamos passando por um processo de involução. Professor. O Brasil se desenvolveu e se desenvolvia relativamente bem, com problemas sérios, que são problemas da nossa estrutura. E quando eu falo problema da nossa estrutura, gente, eu estou incluindo algo que nós também herdamos dos portugueses, que é, né, algo chamado corrupção. A corrupção. Arraigado. E ela é endêmica, parece que ela está no nosso DNA. E isso tem reflexos seríssimos hoje. Então, esse governo, a sensação que eu tenho é o seguinte: eu estou amanhecendo, né, hoje cedo, eu ligo no J. Ramalho lá, todos os dias, eu vejo ele mandar abraço todo dia para o Antônio do Vale. Eu falei, eu quero ter essa oportunidade de falar com o Jota, eu também ouço todas as manhãs, né? Eu também quero um abraço depois, né? E aí a gente já espera, quando vai dar notícia nacional, qual vai ser a piada? Qual vai ser a brincadeira do cercadinho? Você entendeu? Qual vai ser a motociata? Meu Deus, esse país não pode continuar dessa maneira. Então, a CPI agora chama quem? Não é um soldado aposentado da Polícia de Minas que negocia vacina ganhando milhões e porcentagem. Realmente é um quadro muito, muito complicado. Então, do ponto de vista da história, sintetizando, Edivar, eu penso assim, sabe, que vai ficar uma mancha tremendamente, né, impactante nesses momentos. Tá? Ô, professor Marquinhos. Não sei se te respondi. Eu quero entrar aí nessa, quando o senhor falou aí na questão da educação, o senhor também não acha que a responsabilidade que os governadores, os prefeitos têm responsabilidade também na condução da educação? Porque a gente sabe que na questão municipal, por exemplo, estadual, cada prefeito governador tem total liberdade para tomar suas decisões e também tinha dinheiro para isso, e a gente sabe que governadores e prefeitos não compraram, pelo menos até o último balanço que a gente teve, que foi no início do ano, ninguém comprou uma caneta, nada digital, um mouse para ajudar esses alunos. Nós sabemos que isso aconteceu na rede pública, na estadual e também na municipal. O senhor não acha que essa culpa tem que ser dividida também entre governadores e prefeitos com relação à educação em si? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, cada agente gestor,
ele é lógico que é corresponsável por isso, Jota. Eu não tenho dúvida. Seja em Patos de Minas, seja em Presidente Olegário, seja em São Paulo, seja em Aracaju, não tenho dúvida, né? Então, assim, essa condução, é lógico que ela é feita pelo gestor, pela Secretaria de Educação de Patos de Minas, né? Ela é feita, sem dúvida, por exemplo, pela Secretaria Estadual de Educação, claro, com também em colaboração com o pessoal da educação, das finanças de cada estado, sem dúvida. É verdade. Bom, nós temos várias perguntas ainda. Vamos entrar na política. A gente já começou a entrar aí na política, né, Zé? Vamos entrar na política. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer o Zé Afonso fazer outra pra gente, antes da gente ir pro intervalo. Praticamente, ô Marquinhos, todas as pesquisas indicam queda drástica da aprovação do presidente Bolsonaro. Como professor e grande conhecedor da política brasileira, né? A que você atribui o desgaste de um presidente que em janeiro de 2019 tinha cerca de 60% de aprovação? Você acha que é só a pandemia ou tem mais coisa aí? Ah, Jota, tem mais coisas. Gente, eu sinto dizer, mas nós temos um presidente completamente despreparado. Despreparado intelectualmente, despreparado psicologicamente, despreparado enquanto projeto de nação. Eu não tenho dúvida. A nossa escolha foi a pior possível. Isso independente da pandemia. Não há um equilíbrio psicológico do presidente. Percebam isso, gente. O que eu estou chamando a atenção é para cada semana, cada dia, cada semana. Não, agora o projeto é intensificar o Mercosul. Não, agora nós vamos investir num programa revolucionário de geração de empregos. Tudo bem, tem a pandemia. Então vamos envolver na questão da pandemia. Mas não. Eu vou envolver numa tentativa de fazer o contrário. Então, assim, esse despreparo, Jota, eu não tenho dúvida. Gente, a história nos revela. Vamos voltar. Vamos pegar no Brasil recente. Se quiser, vamos pegar na ditadura militar. Você tinha lá, por exemplo, vamos pegar de Médici para cá, presidente Médici. Era o apogeu do milagre econômico, né? E você tem, ao mesmo tempo, torturas, não é? Exílio e tudo mais. Mas você tem um corpo de gestores que responde pela administração federal, né? Você tem um ministro, Delfim Neto, da teoria do bolo. Você pode concordar ou não com ele, mas ele tinha traçado uma política econômica para o país, que elevou o PIB a 14%, à custa do endividamento externo e da pauperização dos salários. Mas efetivamente existia. Você tem um ministro da Educação, que era um coronel do Exército, né? Jabas Passarinho, que institui uma mudança na legislação educacional, a 5692/71, que focava naquele ensino tecnicista. Mas você tem um projeto de governo, você tem um presidente que é ausente por conta das próprias características da personalidade dele. Entra o Geisel depois, também, não é? Você tem toda uma assessoria, você tem, olha, o gabinete militar, o gabinete civil, que funciona harmonicamente. O presidente Sarney, com todos os problemas inflacionários, houve aquela condução, e depois vem, não é? O Collor, impeachment, 2 anos, não dá nem para por um afogadilho total, mas todos os demais, o Itamar Franco, o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula, e todos, a presidenta Dilma. Então você tem ali, olha, um perfil, um quadro. Então eu considero muito desastroso, improvisado, essa opção. E olha que a gente tinha, desde extrema esquerda até extrema direita, de Daciolo
passando por Alckmin, passando por, né? Então, assim, a gente tinha várias alternativas e infelizmente, essa, a meu juízo, foi a pior possível. Viu? Tá certo. Bom, não vou nem falar aqui, ele citou aí alguns candidatos aí, mas esqueceu de falar do Levi Fidelis, Vamos deixar pra lá, eu aqui, tô brincando. Ô, Zé Afonso, faz mais uma pergunta para ele, professor. É uma aula que nós estamos exatamente. Aqui, né? Mas essa é a ideia. É sempre uma aula quando a gente conversa com o Marquinhos. Tanto é que a gente fica mais ouvindo do que propriamente interferindo. Mas tudo bem, tudo isso que você falou, Marquinhos, mostra que realmente o Bolsonaro tem que se esforçar agora, se ele conseguir, com relação às propostas de campanha, né, para ele conseguir ainda fazer o povo acreditar na sua proposta de uma nova política. Muito bem, Marquinhos, as pesquisas mostram hoje, então, um cenário polarizado, né, entre Lula e Bolsonaro para 2022. Nesse sentido, você acredita que essa polarização tende a continuar ou ainda há espaço para uma terceira via apoiada pelas forças de centro? Por exemplo, o mineiro Rodrigo Pacheco é um nome muito comentado nos bastidores como um potencial candidato à presidência da República. Então você acredita que ele consiga capitalizar essa possível candidatura num cenário onde Lula e Bolsonaro têm taxas altíssimas de rejeição, Marquinhos? Então, Zé Afonso, eu penso que aí de novo, né? A minha impressão como professor de história, como historiador, é que as coisas devem alterar, né? O contexto político e econômico, ele vai impactar, não tenhamos dúvida, né? Com a diminuição da pandemia, né? Na medida em que você passa a ter o controle, a atividade econômica, ela também deve melhorar, né? E então, essa polarização, a meu ver, ela deve diminuir. E aí, eu acho que cada agente que cada vez mais se projeta no cenário político, pode sim, não é, criar o espaço para essa terceira via. O senador Rodrigo Pacheco não tem dúvida, assim como outros, né? Nós já temos algumas candidaturas colocadas, como a do Ciro Gomes, como a do Eduardo Leite, como a do Mandetta. Eu gostaria, aí é uma questão pessoal, eu peço até desculpa, né, a quem está em casa nos ouvindo e vendo, né? Eu gostaria que nós tivéssemos num segundo turno algo mais civilizado. E quando eu digo isso, é alguém que saiba conviver com as instituições democráticas. Duas candidaturas que não estivesse o atual presidente. Porque agora ele já questiona o voto. Meu Deus, há quanto tempo a França nos solicitou esse tipo de votação que nós temos no Brasil já há 2 décadas, né? E então vem questionar isso para quê? Para justificar, então, que o Rodrigo Pacheco cresça, que ele, né, consiga agregar e aglutinar essas forças de centro no Brasil, que ali você tem um candidato realmente civilizado, democrata. E o que nós temos que resgatar, gente, hoje, é a permanência da democracia no Brasil. E o Rodrigo Pacheco, eu não tenho dúvida, até pela forma de presidir o Senado, que ele seria uma força absolutamente positiva nesse sentido. Muito bem, são 8h33, Marcos Rassi, daqui a pouco, Marquinhos, pode tomar uma água aí que nós vamos fazer um intervalo e já a gente volta, tem a participação do ouvinte, tem mais perguntas do Edivar, do Zé Afonso e com a participação no 388-1798. Olha, Minasaf Brasil e Funerária Patense são empresas do Grupo Patense, comunica a seus associados. Quem continua a promoção, indique e ganhe. Indique parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. Minasaf Brasil, na Prefeito Camundim 984, é anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando no 38238362 ou acesse grupopatense.com.br.
Você pode mandar aí a sua mensagem de texto, né? Pode mandar um áudio aí de até de 40 segundos para participar aqui do nosso debate. 388-1798. Olha, Dornelles Imóveis está agradecendo a todos os clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa, ainda restam algumas unidades. Comunica, novo lançamento que é o Residencial Luiz XV. São apartamentos com 2 quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, tem esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403 e o 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. 8h35, nós vamos pro intervalo e voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Cursos técnicos Unipam. Você vai brilhar no mercado mais rápido do que imagina. 2 anos para concluir na mesma estrutura utilizada para os cursos superiores. E o melhor, com mensalidades a partir de R$368. E você ainda pode estudar de graça. Prova de seleção de bolsas, dia 3 de julho. Mais informações em cursostecnicos.unipam.edu.br. Unipam, educação que transforma e não para. Nossa satisfação. Tá barato demais. Batata doce branca e banana nanica, 1,47. Banana prata, cara extra, limão Tahiti e melão moderno, 1,97. Coxa e sobrecoxa congelada, 7,89 o quilo. Filé de peito perdigão, 800 gramas, 10,98. Sabão em pó brilhante, 1 kg e 600 gramas, 11,49. A 128,98 o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias pra pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. A promoção Poupança Premiada do Cicobi 2021 tá com tudo. São 5 prêmios de R$2.000 toda semana. Carro, moto, kit casa nova e 2 prêmios de R$20.000 todo mês. 2 prêmios de R$200.000 e 2 Hilux no sorteio final. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha um cupom para concorrer. Saiba mais, cicobi.com.br/poupança premiada 2021. Promoção autorizada pela Secap. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Muito bem, aqui no nosso debate 98 vamos falar aqui do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Estamos mais uma vez lembrando a você que as inscrições para os cursos de pós-graduação em gestão pública continuam abertas. Não perca tempo, faça já a sua e garanta a sua participação. Você só tem a ganhar com isso. Também estamos lembrando aqui do vestibular agendado, vestibular de inverno, né? As opções, enfim, são muitas. Tem colação de grau marcada agora para o dia 13, os formandos em EAD, educação à distância. Nós temos no dia 14 a primeira turma de odontologia também colando grau. É um momento histórico para a vida educacional do Centro Universitário de Patos de Minas em cursos superiores, não é verdade? Portanto, enfim, não perca tempo e procure conhecer mais do Unipam para esse segundo semestre que está vindo aí. A propósito, nessa sexta-feira, nós teremos aqui no Debate 98 a participação do professor Henrique Miranda, o professor mestre Henrique Miranda, que é o reitor eleito do Centro Universitário de Patos de Minas. Evidentemente que ele vai trazer também muitas informações a respeito do Centro Universitário de Patos de Minas. Unipam, educação que transforma. 8h39, chegou a promoção julho do consignado Cicobi Credicopa. Olha, você quer reformar sua casa, colocar as contas em dia ou cobrir gastos de última hora? Essa é para você, aposentado ou pensionista em INSS, servidor público federal, SIAP. Você quer um exemplo? Se você adquirir um crédito de R$1.000, você vai pagar apenas 48 parcelas de 28 e 23 ao mês. Incrível, não é? E outro detalhe,
Não precisa ser cooperado ou correntista para contratar. Procura a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e aproveite. Lembrando que não precisa ser correntista para contratar. Aproveite. O ouvinte participou, está participando conosco no 388-1798. O Edivar já vai colocar ali a participação dos nossos ouvintes, a repercussão do nosso programa de hoje. Olha, a Ultragás na Avenida Fátima Porto, em frente ao Martim Minas, começou este mês de julho com super promoção. É a promoção Pegue Leve. Pegue seu gás ou água mineral na portaria da Ultragás e ganhe um super descontão. Olha só, o gás de cozinha 13 quilos na portaria apenas R$85. Água mineral 20 litros na portaria apenas R$8. Corra, promoção por tempo determinado. Entregamos também na sua casa. Ligue 3823-7179 ou 3823-3131. Consulte nossa entrega. Ultragás, sempre levando segurança e qualidade para você e sua família. 8h40, Edivar, vamos lá. As pessoas participando conosco no 388-1798. Professor Marcos Rassi, alguns concordando com sua fala e outros discordando. Daqui a pouquinho, na medida do possível, a gente vai colocando aqui no ar aqui essas falas. O Elmiro Nascimento está dizendo o seguinte, parabéns, Marquinhos. Ele é um dos grandes responsáveis pelo movimento cultural da história de Patos de Minas. E, segundo Elmiro, deve muito a você, pois a música mais bonita que eu já vi na minha trajetória política de uma campanha foi feita por ele, que foi da nossa campanha para prefeito de Patos de Minas, onde na época a política era feita com muita seriedade e, sobretudo, respeito. Parabéns, Marquinhos, que admiro muito pela sua competência, inteligência e cultura. Grande abraço, Elmiro Nascimento, passando aqui a mensagem, viu, Marquinhos? Você lembra da música aí, Marquinhos? Professor Marcos. Lembro. Mas essa aí, né? Tem tradição, justiça e visão, senso de participação, enxerga mais alto, consulta o povão e sabe que é tempo de mudar. Então eu miro, eu vira, eu vou, eu miro, eu vira, eu vou, e aí vai. Eu miro um grande amigo. Tá vendo? Foi uma mudança mesmo, né? É verdade. Olha, agora com as opiniões. Eu fiz, quer ver? Grande parte, assim, dos jingles de campanha do Elmiro, fiz do Elmiro, da Beia, né? E de todos que me convidavam, fiz do Tidercílio, de vários, eu fiz assim, uma galera, porque eu gosto muito de música e eu gosto muito de política também, como gosto de futebol, e essas coisas para mim são entrelaçadas. Eu, como professor de história, sou o cara que mais falo de história, mais falo de futebol, mais falo de religião, mais falo de política, porque há no Brasil um cacuete de dizer que essas coisas não podem ser ditas. Ao contrário, eu penso que nós temos que cada vez mais falar disso. Claro. Porque aí nós estamos dialogando, gente. O diálogo não faz mal a ninguém. Conviver com ideias diferentes faz parte do processo humano. A sala de aula que eu mais adoro é aquela que tem gente que pensa exatamente o contrário do que eu penso, gente que pensa semelhante ao que eu penso, gente que divija mais ou menos, mas que haja o diferente, porque aí vai haver a alteridade, que é o respeito ao outro. É verdade. Eu, isso aí. como professor, eu sou autoridade na sala de aula, mas eu tenho que reconhecer que o alter é exatamente o que me dá a dimensão da minha ética. E se ele pensa diferente, ele tem que ser resgatado. Então, assim, essa questão das marchinhas, de campanhas políticas, eu sempre gostei. E o Elmiro, né, é um grande amigo, inclusive amigo da família. Ele é uma pessoa a quem eu tenho maior apreço. Eu gosto muito do Elmiro. E se me permite, gente, a propósito do que o Zé Afonso falou, nem é pergunta, mas eu, né, como alguém que está no Unipan há 38 anos, e na hora que o Zé Afonso fala que ele vai ser entrevistado, o Henrique Carivaldo de Miranda Neto, por sinal, tá te ouvindo agora, que é o nosso futuro reitor, né, eu não posso deixar de professar o meu encantamento de saber, né, que a gente ficava até certo ponto apreensivo, quem vai substituir o Milton? Porque o Milton virou um paradigma de gestor, né? Quem acompanha as administrações do Unipan sabe disso, do que o Milton entrou e o que é o Unipan.
Então havia uma preocupação lá no interior dos nossos colegiados de saber quem seria o sucessor. Então, quando o Conselho Universitário, né, elege o professor Henrique, a professora Sandrinha, que também é assim, uma figura extraordinária, isso a gente, né, quer dizer, é a continuação desse projeto ousado, proativo, inovador, né, empreendedor, e o Henrique carrega todas essas qualidades que eu diria que é da escola do professor Milton, né? Aliás, mais os parabéns para o Henrique, ele está indo para o pós-doutorado agora. Ele mal acabou o doutorado, já está indo para o pós-doutorado na Espanha agora. Então eu gostaria de deixar aqui, né, o meu abraço para o professor Henrique. Muito bem. Eu só quero acrescentar aqui, Edvar, que toda a comunidade Unipan está ouvindo você agora, Marquinhos. Professor Henrique, professor Milton, professor Fernando, enfim, todo mundo lá está ligado. Ô, Edvar, vou tentar utilizar aqui, porque tem aliás, você falou aí que gosta de o contraditório, né? Aqui no programa é assim, é aberto, viu, Marquinhos? Você segura aí, porque a barra vai pesar agora, quer ver? Olha, tem pessoas que elogiam, tem pessoas que criticam. A Joana, por exemplo, bom dia, tô ouvindo aqui o professor, concordo com ele a respeito do nosso presidente. Olha só, o alto custo de combustíveis, do gás, como assalariado vive, e ele diz que não pode interferir na Petrobras. Se ele é o presidente do Brasil, não tem poder para mudar. Quem vai mudar é um absurdo. É a fala aqui da Joana. Gostaria, quem está participando com a gente aqui também, dizendo que o Marcos Assi é uma enciclopédia, deixa eu ver aqui o nome, Kleberton, dizendo que o Marcos Assi é uma enciclopédia, elevou muito a credibilidade do programa. Gostaria de saber do Marquinhos se o clima eleitoral para o ano que vem está se assemelhando ao de 1930, onde Júlio Prestes foi eleito com praticamente o dobro dos votos de Getúlio Vargas e o golpe se fez. Vejo o atual presidente inflamando principalmente as forças militares nos estados da federação. O nome dele é Kleberton. Professor, há esse risco, essa possibilidade? Ô Marquinhos, a gente pede que você seja bem breve, que tem pergunta ali também contrária. O nosso tempo já está estourado, eu tenho que ir para o intervalo também. Vamos lá, Marquinhos. Então, gente, olha, o Clebinho, um abraço para ele, um grande amigo, né? É também um estudioso da educação e da história. Eu penso que não, sabe? Aquele clima de 30, ele congregava forças hegemônicas muito fortes que resultaram na posse do Vargas. São Paulo ficou isolado. Você tem ali Minas Gerais, você tem o Rio Grande do Sul, você tem o Nordeste, você tem o empresariado brasileiro, a classe média, os tenentes, todos apoiando o movimento encabeçado pelo Vargas. Agora, se foi um golpe ou não, essa é uma discussão que levaria tempo, em 1930, né? Porque todo mundo sabe como que o Júlio Prestes ganhou as eleições. Agora, questionar o voto hoje, na maneira que eu acho inaceitável. O Delfim Neto falou recentemente, né? Acho que semana passada, que o presidente, se ele perder, ele vai dizer que Deus é que tirou ele da presidência. E vida que segue. Eu espero que seja assim. Que o amadurecimento das nossas instituições democráticas garantam isso. Que o Exército esteja a serviço do Estado brasileiro. Do Estado brasileiro. Isso é fundamental. E eu acredito nessa lisura das nossas Forças Armadas. Ok, vamos resumir aí. O Zé Luiz, bastante conhecido aqui, vereador, diz o seguinte, só pediu para me ler aqui a mensagem, né? Nenhum genocídio será apontado, nenhuma escalada autoritária ou ato antidemocrático será citado, nenhuma ameaça à democracia será alertada, nenhuma busca e apreensão será feita, nenhum sigilo será quebrado. Lembre-se, nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder. Concorda com isso, Marquinhos? Olha, me desculpe, eu tive dificuldade de
de entender. Eu também tive. Eu confesso que eu também tive. Nenhum genocídio será apontado, nenhuma escalada autoritária ou ato antidemocrático será citado, nenhuma ameaça à democracia será alertada, nenhuma busca e apreensão será feita, nenhum sigilo será quebrado. Lembre-se, nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder. Bom, é uma colocação, que é uma posição dele, não é nem pergunta. Vamos lá, segue, pode seguir. Olha, Cristiano, esse rapaz falou tudo. Bolsonaro está sendo o pior presidente que já existiu, credo. Como que pode deixar aumentar as coisas desse jeito? Ninguém aguenta mais. Opinião aqui do Cristiano. A Fátima Gomes, o senhor conhece muito bem, professor Marquinhos. Saudades de suas aulas e dos momentos musicais, além da história. Você ensinava música popular brasileira. Concordo com você que estamos com o pior presidente da história do Brasil, parando o Brasil e gastando dinheiro público com seu hobby, percorrendo o Brasil com suas motocicletas, motocicletas. Toda logística para isso acontece. Está sendo caro para os cofres públicos, enquanto os brasileiros recebem a conta gotas das vacinas. Eles estão gastando horrores com seus passeios de motos e neste fim de semana estará em Porto Alegre se exibindo em plena campanha. O que se gasta com uma viagem dessa está fazendo falta na saúde, educação, na ação social, principalmente na compra das vacinas. Opinião da Fátima Gomes. Daqui a pouco você volta para falar mais, que não dá tempo. Não dá mais tempo, 8h50. Eu vou deixar uma pergunta para o Marquinhos responder depois do intervalo, viu, Zé? Porque vai ser a última rodada. Patos tem hoje apenas um deputado estadual. O que você acha que falta para que no próximo ano possamos eleger mais representantes? Mas você vai aguardar um pouquinho aí, viu, professor? Na volta a gente fala. Minas Safra Brasil, Funerária Patense, empresa do Grupo Patense, comunica a seus associados, continua a promoção Indique e Ganhe. Indique parentes, amigos, vizinhos e conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. Minas Safra Brasil, na Prefeito Camundim 984, anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando no 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. 8h51, 388-1798. Se você for mandar mais alguma coisa, só texto agora, senão não dá mais tempo não, hein? Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa, ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, o Residencial Luiz 15, 2 quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, tem porcelanato, tem bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio. É prédio semi-partilhado, tem elevador inox. O Residencial Luiz 15 é novo lançamento Dornelles Imóveis. Rua João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos de Minas, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas. Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. 8h52, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. Fazer queimadas é crime. Pode atingir a rede elétrica, deixar residências sem energia, geladeiras sem funcionar, equipamentos eletrônicos fora de uso e famílias com sua segurança comprometida. Quem faz queimadas coloca vidas em risco. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. A promoção Poupança Premiada do Cicobi 2021 tá com tudo. São 5 prêmios de R$2.000 toda semana. Carro, moto, kit casa nova e 2 prêmios de R$20.000 todo mês. 2 prêmios de R$200.000 e 2 Hilux no sorteio final. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$200 depositados, você ganha um cupom para concorrer. Saiba mais, cicobi.com.br/poupança premiada 2021. Promoção autorizada pela Secap. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98.
8h54, o debate 98 na reta final. Passa a régua aí, Edivar, e o professor vai fazer um arremate de lá. A Hilda tá participando com a gente. Eu não conheço você, Marquinhos, mas falar que a educação do governo Lula é melhor que hoje é demais. Basta observar o nível dos jovens profissionais de hoje. Só no Brasil, voto é unicamente eletrônico e só interessa a quem quiser burlar a apuração. Segundo ela, esse papo de preservar a democracia é típico do PT. Acho que o programa deveria ser isento de propaganda política e hoje está uma propaganda totalmente voltada para a política. Isso não informa, pelo contrário, desinforma. A opinião da Hilda. Está participando com a gente aqui. A Dirce também participando. A Marlene, parabéns. Pior é que o povo brasileiro ainda tem muita gente que gosta desse maluco irresponsável. Está dizendo aqui a Marlene, a Fátima participando. Nesse caso aí tá citando o Bolsonaro, né? Justamente. E os áudios aqui. Vamos deixar claro. Tem áudios muito grandes aqui, não vai dar para poder passar, mas relacionando aí a questão do PT com o presidente Jair Bolsonaro, que só, Marquinhos, se fizesse um paralelo entre isso aí, o PT e o presidente Jair Bolsonaro. Bom, não vai dar tempo, Marquinhos, porque eu quero que você fala da local, né, com relação ao deputado estadual. Se você conseguir falar em 2 minutos, fica à vontade. Você, como professor, faça um resumo para nós aí. Ô, professor, o que nós temos que fazer para ter representantes aqui na nossa região? Então, primeiro eu gostaria de agradecer a participação da Hilda e dizer que a democracia é isso, né? Mas nós temos que ter liberdade de imprensa, né? Que outros também defendam e tal, né? Eu coloquei a minha definição como um democrata. Jota, eu sou partidário do voto distrital. Nós precisamos disso no Brasil urgente. Como precisamos repensar nosso sistema de governo. Esse presidencialismo imperial não tem jeito. Você tem que corresponsabilizar o Congresso, mas é lá do início para evitar o centrão. Olha, o governo é vendável ao centrão, então nós temos que repensar o voto no legislativo também. Em quem nós votamos? Nós precisamos oxigenar a política. E para oxigenar a política é preciso que a juventude venha mais para a política. Eu confesso que estou satisfeito em partes com a Câmara, que eu vejo novas caras. E isso é fundamental. Dar juventude ao Brasil, isso é fundamental, porque são mentes novas, mais férteis. Mas para isso é preciso de ter uma educação adequada. Educação tem que ser vista como investimento e não como gasto. Cortar FIES, cortar ProUni, cortar investimento na juventude brasileira, que termina um doutorado e fica desempregado, isso é uma afronta à nossa inteligência. Então é inaceitável isso, né? Então eu penso assim, o voto distrital, porque aí você identifica. Olha o doutor Eli, com todo respeito, e eu tenho respeito pelo doutor Eli, mas o doutor Eli, há quantos anos, será que não tem mais novidade? Precisamos de juventude na política. E além de juventude, ser localizado. O voto distrital é isso. Eu sei quem é o deputado estadual, então eu recorro a ele. Mas nós temos que dar uma qualificada na nossa democracia. E essa qualificação, no meu entendimento, ela não vem senão a partir de uma preparação. E essa preparação se dá na escola, gente. Pega a Constituição e pega a Lei de Diretriz e Base. Qual é o princípio da educação? É formar para a cidadania. E formar para a cidadania, você tem que entender do orçamento participativo, você tem que entender o que é o papel do executivo, do judiciário, do legislativo, para não falar bobagem, por exemplo, de fechar o STF. O STF foi muito bom, por exemplo, durante um tempo. Depois, ele é demonizado. Então, falta esse entendimento. E, a meu ver, a educação é o único canal para isso. Acho que arrematou tudo, viu, Zé Afonso? Ô, Marquinhos, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Nosso tempo já estourou, gostaríamos de ter mais tempo. A gente tá falando aqui, porque nós não discutimos nem a metade do que a gente tinha para falar aqui, viu, Zé? Muito obrigado, Marquinhos. Inclusive, a gente ia falar, Marquinhos, sobre a política local, a nova política. De voltar para falar também de música, né? Para falar de cultura, viu? Muito obrigado, gente. Ô, Marquinhos, a gente também vai falar sobre muitos outros assuntos, por isso vamos agendar para proximamente
Marcos Rassi, o retorno, aqui no Debate 98, tá bom? O retorno. Grande abraço, muito obrigado. Grande abraço, Marquinhos. Bom dia. É um prazer. Ô, Grande abraço. Até amanhã, Divar. Tem alguns áudios aqui que são muito grandes, não deu tempo de poder passar. Mais de um minuto não dá. Um minuto realmente não dá. Mas eu agradeço a todas as pessoas que participaram com a gente aqui também. Bom dia. Obrigado pela audiência, agradecendo o Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Dornelles Imóveis, compra, venda, construções. Acesse dornellesimóveis.com.br. Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. Tem gás na Fátima Porto, em frente ao Marte Minas, agora também com o Disque Água 38233131. Unipam, educação que transforma. Continue ligados, vem aí Otaviano Marques com o Rádio Ajuda. Na sequência tem o Bernardo Franco com o Radar. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta 8 da manhã. Bom final de manhã, bom dia, capital nacional do milho. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Rádio Clube 98. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento, Sonoclean. Acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural, que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM. Mais que nutrir, é ir além. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Venha passar bons momentos na Cafeteria Santiago. Um ambiente agradável para você e seus amigos curtirem as melhores bebidas com café, acompanhadas de várias delícias de nosso cardápio. Te esperamos de segunda a sábado, de 7 às 19 horas, na Rua Olegário Maciel, número 206, Centro. Café Santiago, o melhor do café.